Olá, graça e paz. Eu sou o pastor Cimei Costa Lima, pastor da Igreja Batista Monte Alegre, Jardim Maristela, em São Paulo. Estamos com o nosso objetivo de trazer uma palavra de encorajamento, uma palavra de afirmação, uma palavra que traga a você a esperança na pessoa do Senhor Jesus. Eu quero compartilhar com todos nesse domingo um texto que nos diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 26. O texto diz o seguinte, na parte final: em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Vamos orar. Nosso Deus, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por esse novo dia, pela manhã, pela tarde, pela noite. Domingo é um dia especial para todos nós que afirmamos crer na pessoa do Senhor Jesus. Nós agradecemos o privilégio de poder transmitir mais essa porção da palavra do Senhor. E queremos ao Senhor que essa palavra cale e fale realmente no fundo de cada coração que estará nos ouvindo. E que seja para grande benefício espiritual de todos nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. A identificação de um cristão. Identificação significa ação ou efeito de identificar. É um reconhecimento. E identificar é tornar idêntico. Em Antioquia, os discípulos de Cristo eram vistos ou identificados com a pessoa de Cristo, de tal modo que entre eles havia apenas um assunto: Cristo. Eles encheram a cidade de Antioquia com o nome de Cristo. Mas e hoje? Como podemos identificar um cristão? Às vezes nós podemos cometer um erro em pensarmos que ser cristão é ir a uma igreja apenas para buscar algum benefício, o que muitos têm feito. Mas, biblicamente, como podemos identificar um cristão, um discípulo de Jesus? Primeiro, porque ele, o cristão, crê em Cristo. O versículo 21 desse mesmo capítulo de Atos fala que muitos, crendo, se converteram ao Senhor. E aqui, crendo, nós vemos dois passos em que as pessoas, os indivíduos precisam dar: crer e converter. O que é crer? Crer é a resposta do homem que o homem dá à ação salvadora de Deus por meio de Jesus Cristo, com a mente, com o coração, com toda a sua vida. Quando a pessoa crê, ela tem a vida eterna. O evangelista João diz no capítulo 20 que os sinais, no capítulo 20, verso 31, esses, porém, foram registrados, esses sinais, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Então, para ser cristão, o primeiro passo tem que ter o arrependimento e tem que crer que Cristo é o Senhor. O segundo passo é converter. Além de crer, converter. E o que é converter? Converter significa virar as costas ao mundo e também ao pecado. É abandonar a vida pecaminosa. É ser batizado e viver agora o Evangelho como nova criatura. Não se pode identificar um cristão genuíno, verdadeiro, se ele não traz em seu viver essas marcas que o identificam como cristão. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas são passadas, tudo se fez novo. Então, o primeiro passo para que nós identifiquemos um cristão é ele precisa crer na pessoa de Jesus. O
O segundo passo é que, para nós identificarmos o cristão, é pela sua disposição em amar a Cristo. Quem ama a Cristo cumpre as suas ordens. Eis o que ele afirma no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E João 14, 15 diz, se me amais, guardareis os meus mandamentos. O crente identificado com Cristo vai amá-lo, cumprindo as suas ordens. Como? Sendo batizado, e aqui o batismo seria um testemunho público para cumprindo a primeira ordenança deixada por Jesus. O cristão que é de Cristo, realmente, ele deseja passar pelas águas do batismo. Também nós identificamos que ele ama a Cristo quando ele cumpre o ide de Jesus. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Esse ide de Jesus é obedecido com alegria pelo cristão. Também nós identificamos que esse cristão ama a Cristo quando ele coloca a Deus em primeiro lugar e também ele ama ao seu próximo. Meus amados, é tão bom cumprirmos as ordens de Jesus, é tão bom quando nós nos dispomos a amá-lo, cumprindo as suas ordens deixadas a todos nós. Quem ama está disposto a ceder. Quem ama está disposto a obedecer. E se nós amamos realmente ao Senhor Jesus, estamos cumprindo a palavra, estamos também amando a igreja. Então, a segunda maneira de nós identificarmos um crente é pela sua disposição em amar o Senhor Jesus. Você tem amado o Senhor? Você tem cumprido as suas ordens, os seus mandamentos? Se sim, nós podemos identificá-lo como um crente. Em terceiro lugar, nós identificamos um cristão por sua disposição em servir. Jesus é o nosso exemplo maior. Ele diz lá no Evangelho de Marcos 10, 45, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Qual tem sido o grau, a intensidade de disposição em servir ao Senhor? Como você se coloca? Jesus falava que sempre que nós mostramos ou demonstramos essa aptidão no serviço do Mestre, nós estamos realmente desejosos e mostrando que nós temos uma identificação muito grande com Ele. No seu sermão profético, em Mateus 25, Jesus, ensinando os seus discípulos, ele chegou a dizer que quando nós dessemos e servíssemos ao nosso próximo, ele fala da seguinte forma: sempre que o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Você tem sido identificado pelo seu modo de servir ao Senhor, pela sua disposição em se colocar à disposição do Senhor para o seu serviço? A quarta maneira de nós identificarmos um cristão é quando o seu assunto, o assunto predileto do crente, é falar sobre Jesus. Nós estamos falando muitas coisas, nós falamos sobre política, nós falamos sobre o tempo, nós falamos sobre o futebol, nós falamos sobre a crise que assola o mundo, mas esse é o nosso assunto predileto? É o assunto do momento? O assunto do momento do cristão é falar de Jesus. O apóstolo Pedro e João, quando foram presos por terem curado um coxo, logo depois de Pentecostes, e eles tiveram que dar uma resposta à liderança judaica, e eles disseram o seguinte para eles: nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. O que é que você tem mais visto? O que é que você tem mais ouvido? Escutado. Lembre-se que o assunto que deve predominar
a nossa mente é a pessoa de Jesus. Quanto mais falamos de Jesus, mais nós mostramos a nossa identificação com ele. E por último, nós identificamos um cristão quando ele fala mais do céu do que da terra. Ele fala mais da segunda vinda de Cristo do que qualquer outra coisa, pois o seu desejo é estar plenamente e eternamente com o seu Salvador. Tenho encontrado muitos crentes dizendo: pastor, nós estamos no mundo e precisamos falar das coisas do mundo, mas isso tem que ser predominante. O cristão não é mais um cidadão daqui. Nossa pátria está por vir. A nossa pátria é celestial. E Jesus está voltando e nós precisamos não somente vivenciar essa maneira, mas precisamos compartilhar e alertar o mundo que com a volta de Jesus tudo vai cessar. A história humana vai cessar. Tudo vai ser diferente. Então nós identificamos um cristão pela quantidade das coisas de Cristo que nós temos em nosso coração. Identificamos o cristão pela sua maturidade, mesmo diante da calamidade, mesmo diante de uma tribulação, de uma enfermidade, na própria adversidade, o cristão é aquele que confia e aguarda pela resposta do seu Senhor e Salvador. O cristão, há muitas outras maneiras de nós identificarmos um crente. Por exemplo, Paulo fala que o cristão é aquele que evidencia o fruto do Espírito, lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 em diante. Então, meus amados, você tem sido identificado como um crente? Você tem as marcas que o identificam como cristão? Eu vi certa vez um colega, um pastor, dizendo: se houvesse em nosso país uma perseguição contra os crentes, eles, as autoridades, poderiam ver em você as provas que o condenassem por ser um discípulo de Cristo, por ser um cristão? Você tem provas, o mundo vê em você como um verdadeiro cristão, um verdadeiro seguidor de Jesus? O que é que o identifica? Eu quero trazer essa palavra para você porque nós estamos num tempo em que nós precisamos mais e mais estarmos atentos e podemos testemunhar de quem é Jesus, o que ele representa para nós. E você, meu amado irmão e minha irmã, tem esse grande privilégio e tem essa incumbência de mostrar ao mundo que existe uma luz, que existe uma esperança. Essa luz e essa esperança é a pessoa de Jesus. Que Deus abençoe o seu domingo. Reflita. Você, meu irmão, membro da nossa igreja e qualquer outro crente, amigo nosso que nos acompanha, reflita e veja que nesse tempo Jesus tem preservado o seu viver para dar esse testemunho, para você mostrar que você está muito identificado com a pessoa de Jesus. Vamos orar. Pai amado, muito obrigado por essa disposição em que Lucas deixou registrado aqui no livro de Atos a respeito daquela época na cidade de Antioquia, em que os cristãos ali foram pela primeira vez reconhecidos como tal. E que hoje, ó Deus, num tempo de muitas trevas, os cristãos nós precisamos ser mais ousados, precisamos ser mais exemplos, precisamos mostrar a este mundo que a nossa esperança está na pessoa de Jesus e que nós o aguardamos ardentemente pelo seu regresso. Abençoe, ó Pai, os nossos irmãos em Cristo da Igreja Batista Monte Alegre, as famílias, os nossos enfermos. Ó Pai, supre as suas necessidades, quaisquer que sejam, e nos dê sempre a tua paz. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Quero lembrá-lo que na próxima terça-feira, às 20 horas, nós voltaremos com o nosso momento com Deus. Deus o abençoe.